Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, direto da Governadoria, e hoje vamos conversar com a governadora do estado, Fátima Bezerra. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigada. Prazer tê-la conosco. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que a gente possa começar a fazer um balanço, sobretudo dos primeiros momentos, nesse primeiro ano de administração, da governadora Fátima Bezerra. Veja, Robson, nós estamos praticamente completando já um ano de gestão. E diante das circunstâncias em que a gente encontrou o governo do estado, desequilíbrio fiscal financeiro brutal, né? Some-se a isso a desorganização administrativa e aquilo que eu sempre disse, né, que isso tudo se expressava de várias formas. E uma das faces mais cruéis era o desrespeito aos servidores públicos. Os salários em atraso. Os salários em atraso. 4 folhas, Robson. Se você fizer uma retrospectiva breve, exatamente há um ano, dezembro de 2018, os servidores públicos estavam recebendo no mês de outubro. Tanto é que uma das folhas que nós recebemos em atraso foi novembro, porque tem ainda um contingente expressivo de servidores que não recebeu novembro de 2018, que se Deus quiser nós vamos pagar agora. Bem como ainda tinha servidores que não tinham recebido o 13º de 2017, que a gente terminou de pagar. E tem as outras folhas, que é dezembro de 2018 e o 13º. Então, feita essa constatação, eu quero dizer aqui da nossa alegria em passado um ano, mesmo com a frustração das chamadas receitas extraordinárias, e a frustração foi grande. Inclusive da questão do leilão dos royalties. Exatamente. Da Petrobras, né? Porque lamentavelmente só se viu a metade daquilo que se esperava. Menos da metade. Menos, né? Porque veja bem, você lembra que no início do ano, né, nós dizíamos que com a concretização, né, da chegada dessas receitas extraordinárias, nós íamos, né, praticamente quitar todo o passivo. E quando a gente dizia isso, a gente dizia com segurança porque a gente fez conta, né? Por que nós não vamos conseguir quitar todos os passivos? Porque houve uma queda brutal. A seção onerosa nós íamos receber em torno de 450 a 465 milhões, caiu para 160. Que dava aproximadamente uma folha e meia líquida. Sim. Né? Lembra do PEF, Programa de Equilíbrio Fiscal? Que nós íamos acessar a primeira parcela de 300 também milhões. Também se chama de Plano Mansueto. Exatamente, mas infelizmente ainda está no Congresso, não foi aprovado. Então, o que eu quero dizer é que mesmo com a frustração dessas receitas extraordinárias, eram as receitas mais robustas, mas graças a Deus, nós vamos pagar 15 folhas em 12 meses. Ou seja, o servidor público do Rio Grande do Norte, além de hoje, né, ter resgatado, né, uma conquista muito importante, que é ter previsibilidade, porque pagamos religiosamente dentro do mês a todos os servidores públicos. Além disso, que é nossa obrigação, eles vão receber 13º salário, o que não vinha acontecendo exatamente nesses últimos anos. E ainda vamos, se Deus quiser, quitar a folha de novembro de 2018. Né? Agora, veja, por que tudo isso? Isso não é milagre, não. Isso é trabalho, isso é gestão, isso é foco. É uma equipe, né, muito competente que nós temos. Lembra que quando eu decretei calamidade financeira, nós começamos a controlar a despesa versus receita. A governadora chegou a dizer que iria contar as moedinhas. As moedinhas, foi contando essas moedinhas que a gente chegou até aqui, podendo, repito, né, garantir de um lado o respeito aos servidores, isso é sagrado. Servidor agora tem previsibilidade, tem calendário de pagamento, garantir o 13º dele e nós vamos injetar cerca de R$1 bilhão agora, no mês de dezembro, na economia. E pelo menos um terço desse recurso acaba retornando aos cofres do Estado, até para pagar os servidores de novo, por causa da circulação e o recolhimento de imposto. Imagine um recurso desse, o que vai movimentar a economia num setor
que é exatamente o setor de serviços, de comércio. Então, isso foi fruto, Robson, de todo esse trabalho. Nós fizemos muita economia ao longo desse ano. Eu reduzi drasticamente diárias, custeio, passagem. Nós fizemos revisão dos chamados contratos terceirizados, né? Então, graças a Deus, né, esse balanço positivo que nós fazemos e aqui, ao mesmo tempo, reafirmando nosso compromisso junto aos servidores públicos, que vamos continuar em busca dessas receitas extraordinárias. No próximo ano vai ter nova rodada de sessão onerosa, concretizar o PEF para que a gente possa quitar ainda as 2 folhas que nós temos agora. Acredita, governadora, que em 2020 vai ser possível... 2 já foram quitadas, além do salário pago em dia com o 13º. Para 2020, pelas expectativas que a governadora tem, pelos cálculos que tem feito junto à sua equipe, acredita que dá para quitar as outras 2 também, além de manter os salários em dia, em 2020? Primeiro, a questão de manter os salários em dia, pagando dentro do mês, isso está assegurado, isso é sagrado para nós. Essa página nós viramos. Servidor público no Rio Grande do Norte hoje tem previsibilidade, tem data de receber o seu salário, inclusive antecipado, como é o grupo da segurança pública. Da segurança. Né? Recebe agora. E esses 2? Não, e esses 2? Acredita que é possível? Acho que vai dar para a gente avançar bastante. Nós vamos trabalhar para quitar todos os 2. Né? Vai depender exatamente, repito, do fluxo de receitas extraordinárias que entrem nos cofres do Estado. Mas, como eu disse para você, tem a nova rodada da sessão onerosa, nós temos também a questão da concretização do plano Mansueto, para que nós possamos acessar a primeira parcela. Agora, Robson, eu quero dizer aqui para você que é importante destacar aqui, que evidentemente que o nosso governo, né, de um lado, focado na questão da responsabilidade fiscal, para que a gente cumpra com as nossas obrigações, inclusive, né, com o pagamento dos servidores públicos, mas voltado o governo para o desenvolvimento com inclusão social. É por isso que o governo, ao longo deste ano de 2019, modernizou, né, suas políticas de incentivo. Nós lançamos o Rio Grande do Norte mais produtivo, mais inclusivo, mais competitivo. Para quê? Para trazer aquilo que é essencial: segurança jurídica, agilidade, racionalidade no processo do chamado licenciamento ambiental, para que a gente possa não só consolidar os negócios existentes, os investimentos existentes, mas ampliar os investimentos, trazer novos investimentos. Mais empregos e fazer a renda circular. E fazer a renda, graças a Deus. E sobre isso, governadora, eu queria lhe falar sobre um assunto que tem preocupado a todo o estado do Rio Grande do Norte. Lamentavelmente, infelizmente, por exemplo, a Prefeitura de Natal conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma liminar que paralisa o que vinha sendo desenvolvido pelo governo em relação ao PROED, que iria desburocratizar a geração de emprego e renda e facilitar a indústria crescer mais no estado do Rio Grande do Norte. A senhora tem a expectativa de que em 2020 vai ser possível reverter essa situação ou não tem mais jeito? Primeiro eu quero aqui dar tranquilidade, né, ao povo do Rio Grande do Norte, né, aos investidores. Isso já está sendo equacionado, né? O fato é que, né, nós lamentamos essa decisão, né, da Prefeitura de Natal, porque, veja, essa iniciativa que a governadora teve de modernizar as nossas políticas de incentivos fiscais deveria ser celebrada por todos. Fizemos isso através do debate, através do diálogo, inclusive com o setor empresarial, com o setor produtivo, né, com as demais entidades. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi algo que já devia ter sido feito há décadas. E exatamente por não ter sido feito há décadas, o estado do Rio Grande do Norte pagou um preço altíssimo. Sabe qual foi esse preço? Mais de 20 mil empregos foram perdidos no Rio Grande do Norte. Mais de 20 mil. Robson, eu fico assim, meu Deus, eu fico sem querer. É uma coisa difícil da gente aceitar, porque, veja, como é que o Rio Grande do Norte estava aqui? Uma ilha capturado, né? Aqui, parado no tempo. Enquanto isso, todos os estados do Nordeste... Paraíba, inclusive. Paraíba, o Ceará. Ceará, Pernambuco. Ceará fez essa mudança há 20 anos.
Pernambuco há 15 anos, a Paraíba há mais de 10 anos. Aí, quando as pessoas chegam e dizem, mas por que os empregos estavam indo embora do Rio Grande do Norte? Ora, óbvio, os demais estados modernizaram suas políticas, tornaram essas políticas mais atrativas, e o Rio Grande do Norte aqui com uma política totalmente atrasada, superada. Então, nós tivemos a coragem de fazer essa mudança. E quero dizer para você que os resultados já estão sendo alcançados. Agora, a Coca-Cola esteve aqui para dizer, inclusive... Se comprometeu a ampliar investimentos. Não, já anunciou, vai tirar a produção lá da Paraíba e está trazendo para o Rio Grande do Norte. E disse a mim, sabe por que está fazendo isso? Por conta do Proeden. Veja, os investimentos em energia eólica, que aumentaram consideravelmente, para fazer com que o Rio Grande do Norte lidere cada vez mais o ranking que ele ocupa de líder de produção de energia eólica a nível nacional. Essa retomada da atividade de exploração, né, do petróleo, né, do gás, a empresa Petro Recôncavo veio para cá, né, se instalou, inclusive com através de uma subsidiária local que é a Potiguar, está lá em Mossoró. Agora, recentemente, de público, elogiou o governo do Estado pela decisão do Proeden e elogiou o governo do Estado pelo modo republicano, transparente, a celeridade que o governo está dando naquilo que cabe ao Estado também, em matéria de marco regulatório, que é o chamado licenciamento. Perfeito. Mas eu quero assegurar isso, Robson. Nós estamos equacionando essa questão do Proeden, inclusive através do diálogo, né, com as prefeituras, e o Proeden, né, está, se Deus quiser, assegurado e mantido. Governadora Fátima Bezerra, um outro aspecto importante que vale a pena a gente destacar é as ações e iniciativas do governo na área do turismo. O que é que pode ser anunciado pelo governo como meta cumprida em 2019 e novidade para 2020 nesse setor que gera emprego e renda no Estado? Primeiro destaco no ano de 2019, dentro desse contexto que é tornar o Rio Grande do Norte competitivo, a modernização das nossas políticas de incentivos foi corrigir, né, aquele desastre que foi o decreto que tratava da isenção do querosene de aviação. Né, porque, infelizmente, não estou aqui questionando, de repente a intenção do governo anterior era uma intenção boa, mas o decreto totalmente mal formulado, não tinha contrapartida nenhuma, tanto é que, por exemplo, o Rio Grande do Norte transferiu mais de 30 milhões para algumas empresas, em contrapartida aqui o número de voo despencou e a passagem exatamente explodiu. Então, como feito positivo, corrigimos o decreto pela via do diálogo, chamamos a Inframérica e vem cá, vocês operam esse aeroporto aqui, vocês têm que ficar para discussão conosco. Chamei a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ei, venham para cá, vamos conversar. E junto com o trade aqui, com as entidades que representam o turismo aqui no nosso estado, destaca aqui o papel, mais uma vez, muito importante que o Cadu, nosso secretário de tributação, teve, Ana Maria, nossa secretária de turismo, corrigimos o decreto. Hoje você tem um decreto transparente, claro, ou seja, flexibilizamos as alíquotas para dar a mesma competitividade que os demais estados dão. Tem também. Tem também, né? Então aqui é o seguinte, quanto mais voo, menor vai ser a tarifa, né, do imposto que ele vai pagar do QAV. E com isso, Robson, está aí o resultado positivo. Os voos voltando, só agora nessa temporada, 660 novos voos extras para o Rio Grande do Norte. A TAP, a portuguesa. A portuguesa. Agora, na minha missão internacional, que foi muito importante pela Europa, pela China, a gente pode falar sobre isso, em busca de trazer investimentos para o nosso estado, estive lá com o presidente lá da TAP, e aí me disse claramente, né, que são 3 voos diários, a partir de janeiro, 3 voos por semana, aliás, só são 3 voos, a partir de janeiro vai passar para 5 voos e vai tornar o voo diário Natal, Lisboa, ou seja, a porta para trazer o turista não só de Lisboa, mas de toda a Europa. E mais uma vez, sabe o que ele disse a mim? Porque é que
ele está ampliando, a TAP está ampliando o número de voos Natal-Lisboa, inclusive diário, por conta do PROED. Estamos aqui direto da governadoria, conversando com a governadora Fátima Bezerra, fazendo um balanço do ano 2019, falando sobre as perspectivas para 2020. E eu gostaria agora de perguntar à governadora sobre qual é o resultado que nós podemos trazer para o telespectador em relação à sua presença no exterior, inclusive na China. Ainda voltando exatamente à questão do turismo, o presidente da TAP disse a mim claramente que, né, estava, portanto, já ampliando o número de voos, que começa já a partir de janeiro. O plano deles é passar de 3 para 5 voos por semana e tornar esses voos diários. E ele disse que se dava ao PROED, que foi o decreto, eu falo o PROED do querosene de aviação, né? Que o decreto do querosene de aviação que a gente corrigiu e reformulou. Ainda quero acrescentar também nesse campo os investimentos em infraestrutura que nós estamos fazendo, por exemplo, o acesso sul lá para o aeroporto de São Gonçalo, que infelizmente a gente pegou naquele breu, fizeram a pista, mas esqueceram de iluminar, né? Mas graças a Deus destravamos isso, já está com 70% lá já implementada a iluminação, e nós queremos concluir. A viagem, Robson. Sobre a viagem. A viagem foi muito importante. Primeiro, o consórcio do Nordeste, Missão Europa, né? Todos os estados do Nordeste. E a coisa que mais chamou a atenção lá por onde a gente passou, na França, Paris, Berlim e, no caso, Roma, foi essa iniciativa. De repente chamou muita atenção dos empresários, das autoridades desses países, essa iniciativa dos estados, essa ação integradora, né? Ou seja, esse consórcio. E lá nós fomos exatamente dizer lá que o Brasil não é formado só pelo Sul e pelo Sudeste, não. Nós fomos dizer que existe o Nordeste. O Nordeste está entendendo com muito ativos aqui para serem exatamente explorados, para garantir empregos para o nosso povo. Nós fomos mostrar a força de uma região, os 9 estados, que representa hoje um mercado consumidor de 58 milhões de pessoas. E há uma expectativa de investimento em alguma área específica? Tem sim. Nós fomos mostrar, por exemplo, o Nordeste, que representa 14% do PIB brasileiro. O Nordeste que é o terceiro em matéria, a terceira região em matéria de extensão territorial. O foco realmente dos investimentos é energia, a questão do petróleo, do gás, a questão do turismo também, né? Essa foi uma pauta lá muito colocada. A questão, por exemplo, do saneamento, a questão do tratamento dos resíduos sólidos, né? E a energia, Robson, é inegável, porque... É estratégico para qualquer país, que dirá para qualquer estado. Né? E sobretudo a Europa, mais do que nunca, a China também. O compromisso que eles têm com relação a diminuir a emissão dos gases, do chamado carbono, ou seja, compromisso com a sustentabilidade. Então, assim, a palavra, né, que mais agrada aos ouvidos dos europeus é o seguinte, é desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Aí nós levamos um cartão postal belíssimo, que foi dizer, olha, está aqui. O Nordeste é a região protagonista da energia limpa no país, que é a energia eólica. E eu ficava mais feliz ainda, porque dentro desse protagonismo, o Nordeste representa 40% da energia eólica a nível nacional, eu ficava mais orgulhosa ainda, porque eu dizia, olha, o Rio Grande do Norte é o primeiro, porque nós lideramos o ranking. Então, concretamente, muitos investimentos nessa área. Segundo, energia solar, meu amigo. E aí uma novidade, nós estamos batalhando exatamente para instalar aqui uma fábrica, por exemplo, de painéis solares. Outra luta nossa, por exemplo... Como também a do material que se utiliza para construir as turbinas, né? eólicas. Havia ou ainda há em Pernambuco, porque às vezes depois que você instala as eólicas, praticamente só fica o vento, porque infelizmente eu acho que nacionalmente tem que ser corrigido isso, me parece estar no gabinete da ministra Carmen Lúcia, em relação à energia de modo geral, né, petróleo e também a questão da energia solar. Infelizmente
o estado que gerou a energia ou o estado de onde se extraiu o petróleo não fica credenciado do ICMS, que quem se beneficia é o estado que consumiu. Que é uma injustiça, que acontece no país em relação aos estados. Uma distorção terrível. Distorção terrível. E veja, Robson, uma das coisas que eu não me conformo é o seguinte, como é que o Rio Grande do Norte, com essa pujança toda, né, líder em energia eólica a nível nacional, aí a gente, até hoje, não tem aqui uma fábrica de painel solar, a gente não tem uma fábrica de turbina eólica, né? Claro que isso também tem muito a ver com a fragilidade também da nossa infraestrutura, a infraestrutura portuária e etc. Por isso que, dando sequência à nossa agenda, né, na China, que foi também extraordinária, a China, Robson, eu fui lá recebida com honras de chefe de Estado, com o secretário de Desenvolvimento Jaime Calado, com o assessor técnico Pedro. Na verdade, era um seminário promovido, eu fui a convite do governo chinês, para um seminário promovido pelo Banco da China. Esse Banco da China está entre os 3 maiores, não é da China não, é do mundo. Do mundo. A expectativa de investimento no Estado? Sim, já com desdobramento. A China, o seminário... Há uma expectativa de exploração de minério de ferro aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Na China foi o seguinte, além do seminário, um seminário muito bom, de muita qualidade, além do seminário, e o tema era a questão das relações comerciais entre a China e os países da língua portuguesa. Era Brasil, Portugal e os demais países que formam a chamada Comunidade da Língua Portuguesa. Portanto, a única delegação brasileira lá era do Rio Grande do Norte, viu? Uhum. Além disso, meu amigo, só rapidinho, nós nos encontramos, né, os chamados encontros bilaterais com os principais investidores da China. CGN, por exemplo, a Queruí Petróleo, que é a maior empresa de petróleo da China e que já está no Rio Grande do Norte, está lá investindo também aqui no projeto, lá junto com a Petro Recôncavo, né, que é a exploração lá dos Campos Maduros, que eles adquiriram recentemente através do leilão. A Queruí Petróleo já esteve comigo aqui agora, depois que eu voltei da China. Agora... Assumiu compromisso. Sim, já veio aqui para dar andamento às tratativas que nós iniciamos, que foi deles investirem aqui também na questão do gás. Eles querem instalar aqui uma unidade de processamento de gás. A CGN, a SPIC também. Olha, eu inclusive tenho agradecido muito à cônsul da China, a senhora Yen, que é a cônsul da China para o Nordeste, porque outro dia alguém me perguntou, mas Fátima, como foi essa viagem? Como surgiu essa viagem para a China? Inclusive o Estado não teve nenhuma despesa, viu? Eles custearam tudo. Isso se deveu a todo esse esforço que a nossa equipe vem fazendo, né, de buscar abrir portas, e os encontros que nós tivemos com a cônsul da China para o Nordeste, que teve aqui, lembra? Com uma missão, teve aqui com uma delegação de 30 empresários chineses, e daí que surgiu exatamente esse convite para a gente ir à China, e os desdobramentos já estão em curso. Maravilha. Vou propor quase que um ping-pong à governadora. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Para a gente conseguir tocar em outros temas também. Outro desdobramento rapidamente aqui da agenda internacional, aí no caso da Europa. Recentemente, tive lá em Brasília para um encontro lá com a FD, que é a espécie do BNDES lá da França, Agência de Financiamento. E já assinamos lá não é nem protocolo de intenções, não, já é um termo de cooperação para o empréstimo que nós estamos solicitando ao governo francês através da FD de 40 milhões de euros, trocando em dólares, isso vai dar 200 milhões de reais. Sabe para quê, meu querido? Para quê? Todo para a agricultura familiar. Que maravilha. Dentro desse contexto que cada vez mais... de geração de emprego e renda. Isso para a partir de quando, governadora? Se Deus quiser, nós queremos já, para ver se a gente consegue liberar isso no segundo semestre do ano que vem. Maravilha. Já que o governo federal 200 milhões. Está dispensando dinheiro de ajuda financeira internacional, 200 milhões. O Rio Grande do Norte abre as portas e recebe, né? Agricultura familiar, exatamente, geração de emprego e renda, com todas essas medidas que a gente tem tomado. Um outro assunto para a gente abordar também no programa é a respeito de um tema muito importante, que eu sei que é um tema muito caro à sua pessoa, que é o tema da educação. O que houve de avanço no ano 2019 na educação do estado do Rio Grande do Norte? Eu diria, Robson, que foi, primeiro, por exemplo,
ampliar a educação em tempo integral. E isso exigiu, né, muito esforço por parte da equipe. Já são quantos alunos nessa O número de alunos eu não sei. Sei que vamos ampliar, graças a Deus, mais 15 escolas. Mais 15 escolas. Mais 15 escolas. Outra coisa também, o nosso programa estadual de superação do analfabetismo. Lançamos, inclusive, lá em Angicos, terra onde Paulo Freire pisou. Pisou, exatamente. Com o seu método de alfabetização. E estabelecemos uma meta, se Deus quiser, nesses próximos 3 anos, de reduzir drasticamente o analfabetismo no Rio Grande do Norte. E o outro ponto que eu destacaria aqui, que são o reforço que a gente está dando à política, tá entendendo, de formação inicial e continuada do magistério. Agora, nesse campo, destacaria aqui o papel, sem falsa modéstia, que continuo desempenhando na luta em defesa da educação, demandada que fui pelo Fórum dos Governadores, para liderar o movimento pela aprovação do novo Fundeb, que não foi aprovado, mas tem que ser aprovado em fevereiro do ano que vem, meu amigo. Porque senão a rede de educação não funciona. É verdade. Governador, uma palavra em relação à área da saúde, né? O que é que houve de ampliação, seja de investimentos ou de atendimento nesta área onde é tão cara, sobretudo para a população que mais precisa. E, aliás, uma parte da classe média que hoje já não conseguindo mais pagar um plano de saúde, acaba utilizando a saúde pública também. Uma área colapsada que nós entregamos, que nós recebemos, Robson, vou repetir, uma área colapsada. Só de dívidas da gestão anterior foram mais, está entendendo, de 300 milhões. Mas, enfim, quero aqui dizer de todo o esforço que a nossa equipe vem fazendo, de organização, regionalização desses serviços, e já anunciar para o próximo ano. Nós vamos implantar, se Deus quiser, já as 4 primeiras policlínicas no Rio Grande do Norte. Lembra que eu falei isso durante a campanha? Sim. Compromisso de campanha. Compromisso de campanha. Vamos, se Deus quiser, implantar já as 4 primeiras policlínicas, que vai contribuir muito, de um lado, o atendimento humanizado, né, com todo respeito para as pessoas, suas chamadas consultas especializadas, vai desafogar exatamente a questão dos hospitais para eles se voltarem cada vez mais para a urgência e emergência. Ao lado disso, se Deus quiser, no início do ano que vem, nós vamos acelerar o programa estadual de cirurgias para que a gente, pelo amor de Deus, resolva de uma vez por todas as cirurgias represadas que nós recebemos, uma coisa absurda, milhares de pessoas nessas filas. Porque não é números, não, são pessoas nessas filas, são vidas, pessoas que não têm plano de saúde e estavam nessas filas há 2, 3 anos esperando exatamente por uma cirurgia. Mas o programa estadual de cirurgia começa exatamente a partir de janeiro. Nossa meta, em 3 meses, no mínimo 10 mil cirurgias. Incorporamos o Hospital da Polícia Militar ao SUS, né? E vamos, se Deus quiser, outra meta para o próximo ano, ampliar o número de leitos de UTI. Uma última pergunta antes das despedidas, governadora. Rapidamente falar sobre o programa do Governo Cidadão com recursos do Banco Mundial. O que é que há, digamos assim, de nova iniciativa por parte do governo? Veja bem, primeiro quero aqui destacar o trabalho competente do deputado Fernando Mineiro e de sua equipe. E graças a Deus, qual é o nosso papel? É entregar essas obras. Encontramos muita bronca. Obras totalmente travadas. A estrada, por exemplo, que não tinha a escritura de dominalidade, como, por exemplo, a estrada da produção, Lagoa Nova ali, que é Cerro Corá. Para a infraestrutura do Estado, né? E assim, de repente faz a festa, anunciam, esqueceram de fazer o básico, por exemplo. Cadê a escritura? E o Banco Mundial extremamente exigente, rigoroso. Mas, graças a Deus, destravamos tudo isso. Tanto é que, por exemplo, já entregamos várias centrais do cidadão, conforto, segurança para as pessoas e economia para o Estado. Porque nós, inclusive, estamos deixando de pagar esses aluguéis. A questão do Hospital da Mulher, que está sendo retomado, a estrada da produção, vou inaugurar, já agora no primeiro semestre. Terminamos a de Jucurutu, a estrada do Melão, ou seja, graças a Deus,
o governo cidadão está de vento em popa. Muito bem, eu quero agradecer a participação da governadora Fátima Bezerra no nosso Boa Tarde Cidadão. Estamos aqui no gabinete da governadora, do seu ambiente de trabalho. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu lhe entrego um kit de produtos Lucena, você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigada. E eu peço uma saudação desse momento de transição de um ano para o outro, onde as esperanças são sempre renovadas para os nossos telespectadores. Robson, agradecer a você, parabenizar pelo seu trabalho, um Feliz Natal, né, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria para todos e todas, e que 2020 nos encontre cada vez mais, com mais esperança, com mais energia, né, com mais confiança, para que juntos, de mãos dadas, a gente possa trabalhar cada vez mais para um Rio Grande do Norte com paz e prosperidade. Muito obrigado, governadora, por nos receber aqui no seu gabinete na Governadoria do Rio Grande do Norte. Ficamos por aqui, continue ligado com a programação da Band Natal.